Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor para você que acompanha o nosso canal. Receba a paz do Senhor neste dia. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Há uma grande pergunta, e a pergunta é essa nos dias de hoje. O fim dos tempos já está chegando? Está chegando o começo do fim dos tempos? Quer dizer, Jesus está perto de voltar? Essa é a grande pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Eu tenho algo sobre esse assunto, mas antes, eu peço que você que não aceitou Jesus, aceite Jesus. Eu peço a você que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sino para receber as notificações. De uns tempos para cá, de uns anos para cá, principalmente de uns 5 anos, muitas pessoas têm sido pegas pensando na volta de Jesus. Pessoas que nem Jesus acreditava, nem em Jesus acreditava, passam hoje, a imaginar-se no céu, a lembrar-se das coisas de Deus, e vem entre essas pessoas a seguinte pergunta: será mesmo o começo do final dos tempos? E é sobre esse assunto que eu gostaria de trazer hoje a mensagem. Preste atenção. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus voltará. É impossível, está na Bíblia, é impossível sabermos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Mas é possível saber que ele voltará. É possível ter a certeza de que ele voltará. E também é possível ter a certeza da aproximação dessa volta de Jesus. Preste atenção. Biblicamente, ninguém pode afirmar o dia nem a hora que ele voltará. Mas, biblicamente, nós podemos dizer se ele está perto ou não, de acordo com algumas passagens bíblicas. Como assim, pastor? Preste atenção. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 11, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele subiu aos céus. E quando ele vai subindo, ele faz a promessa para a igreja que vai voltar. Para quê? Para buscar a igreja do Senhor. Só que ele não diz o dia nem a hora. Ele já vai logo dizendo que vai voltar como um ladrão. Vai voltar como um ladrão, quer dizer, sem avisar. Porque o ladrão vem para roubar, ele não avisa ninguém. Ele apenas vem e age. Quem estiver despreparado, não estiver vigiando, o ladrão entra na casa, leva móveis, leva dinheiro, leva joia, leva tudo. Por quê? Porque o dono da casa, os moradores, estavam despreparados. Da mesma forma, Jesus garante que voltará, mas não diz o dia nem a hora. Mas vamos mostrar aqui na palavra de Deus, que mesmo sem saber o dia nem a hora, dá para ter uma ideia se ele está perto de voltar sim. Se nós já estamos vivenciando o final dos tempos. Presta atenção. Jesus é tão bom que não disse o dia nem a hora para as pessoas não ficarem preocupadas. Mas para as pessoas ficarem vigiando, ele deu apenas algumas dicas, digamos assim. Quando nós abrimos a palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, 25, 26, por aí, principalmente o 25, vai falar sobre esse assunto. Segundo a Bíblia Sagrada, Jesus de Nazaré, na sua segunda volta, ele vai ressuscitar os mortos primeiro. Então, os mortos serão ressuscitados, de acordo também com o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e o 17. Também em Mateus, capítulo de número 25,
vai falar sobre isso, que os mortos ressuscitarão primeiro. E depois, meus amados irmãos, a igreja será levada, na verdade, será conduzida até o céu. E todos aqueles que ainda estiverem praticando a iniquidade será lançada, tá, no inferno. E Satanás, o príncipe das trevas, será, de uma vez por todas, destruído. Então veja bem, a forma de Jesus agir é como o juiz age. Ele não vai agir pela emoção. É o momento em que ele não vai perdoar as pessoas, é o momento que Jesus não vai mais perdoar as pessoas que estão no pecado. Quem estiver bem com Deus, sobe. Quem não tiver, fica. Então o momento de se arrepender, ou de ter uma vida em comunhão com Deus, é o agora, não é amanhã. É por isso que você que perguntou no YouTube sobre a volta de Jesus, é com você que Deus está falando. Aceite Jesus hoje, porque ele vai voltar como um ladrão. E pode não dar tempo de você se arrepender. Se você já é crente, glória a Deus. Então preste atenção, existem alguns sinais que o próprio Jesus mostrou para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer esses sinais e, assim sendo, ter uma noção mais ou menos da volta de Jesus. Então, se alguém perguntar, irmão ou irmã, você que é crente, Jesus está perto de voltar? Essas doenças aí no meio do mundo é a volta de Jesus? A resposta bíblica é essa. Você deve responder assim: é um dos sinais da volta de Jesus. Então veja bem, antes de trazer aqui alguns sinais, outros sinais da volta de Jesus, eu quero só aqui concluir que quando Jesus vier buscar a igreja dele, ele vai ressuscitar os mortos, vai trazer a sua igreja escolhida, tá? Vai lançar os ímpios no fogo do inferno e vai destruir Satanás para sempre. Aí, nesse caso, diz a palavra em Mateus 25, que toda a terra vai ser o quê? Destruída. Então, quando isso acontecer, a terra será totalmente destruída. Não ficará aqui pedra sobre pedra. Não ficará aqui um piolho para contar história. O próprio Jesus falou, usando a sua palavra, em 2 Pedro, capítulo 3, tá? O verso 17, fala sobre isso, que toda a terra vai ser destruída. Então, não há mais como a pessoa pensar em ficar aqui, porque aqui será destruído. Presta atenção, nós temos que aceitar Jesus enquanto é tempo, tá? Você que não aceitou ainda, presta atenção, essa mensagem é muito, muito para você. Aí você me pergunta, mas me conte aí outros sinais para que eu possa entender que Jesus está voltando. Então, se você observar, Jesus falou assim, porque Jesus não disse o dia nem a hora, mas deixou alguns sinais. Então, segundo a palavra de Deus, um dos sinais também é a propagação do número de falsos profetas. Os falsos profetas iriam se espalhar. Mas os falsos profetas, meu amado irmão, não são apenas aquelas pessoas que têm a profecia falsa. Preste atenção. Ser um falso profeta não é só aquele que diz profecia, revelação mentirosa. Mas o falso profeta é aquele que vem para mentir, para enganar. Vem no nome de Jesus, está falando no nome de Jesus, sem estar falando, tá?
os falsos profetas não estão apenas nas igrejas evangélicas, mas eles podem também estar em outras igrejas, em outras religiões. São os falsos profetas. Outro sinal que também determina como se fosse um dos sinais da volta de Jesus é quando a igreja começar a ser realmente perseguida. Não é um crente sendo perseguido isoladamente, tá? Em casa, no trabalho ou na igreja. Mas, enfim, toda a igreja passar a sentir uma perseguição, a igreja começar a ser odiada. Isso também é um dos sinais da volta de Jesus. Nesse tempo, muitos escândalos, muitas traições vão a suceder, vão acontecer. Escândalos não só na igreja, mas escândalos na política, na sociedade. Muitas traições dentro de casa, marido com esposa, esposa com marido. Tudo isso vai acontecer como um sinal da volta de Jesus. Segundo a Bíblia Sagrada, outro sinal que vai acontecer para a gente perceber que é o começo do fim dos tempos é o amor. Diz a palavra de Deus que o amor é o maior de todos os dons. Mas nesse período, o amor vai se esfriar de uma forma tão grande que as pessoas não vão mais amar umas às outras. É impressionante. A maldade vai ser tão grande sobre a terra que as pessoas vão passar a matar a outra por brincadeira. Nesse tempo, haverá sinais no céu, sinais na lua, no sol. As pessoas que estiverem ligadas vão perceber o céu em movimento, alguma coisa estranha ou diferente na lua e no sol também. Então, tudo isso vai acontecer, tá? Para as pessoas entenderem que Jesus está às portas. Então, Jesus não disse em lugar algum o dia nem a hora que vai voltar. Mas ele disse algumas coisas para quem entende e sabe, tá? Quando a pessoa perceber tudo isso, vai compreender que ele está perto de voltar. Aí fica a grande pergunta agora. Você que é crente e você que não aceitou Jesus ainda. A pergunta é essa. E agora, pastor? O que é que eu faço? A resposta é fácil de falar, não tão fácil de praticar. Então, eu vou dizer agora. Se você ainda não aceitou Jesus, ainda que você acredite na palavra de Deus, mas se você vive em pecado, você acredita no que é pregado na igreja, no que é lido na Bíblia, mas você ainda está pecando, você é uma pessoa que tem os seus defeitos, você se prostitui, você é viciado em alguma coisa, você vive discutindo com a sua esposa, traindo a sua mulher, você é uma pessoa que tem maldade no coração, enfim, você acha que você precisa ainda melhorar, não é verdade? O ser humano, todos, têm defeitos. Então, se você é uma pessoa que precisa melhorar, você precisa aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados, tá? E colocar a sua vida para frente, porque só assim você herdará a vida eterna. A Bíblia diz que há um livro chamado Livro da Vida. Lá em Apocalipse diz que neste livro estará ali, tá, todos os nomes dos salvos desta terra. Quando Cristo voltar, ele vai abrir este livro, tá? E se não encontrar o nome da pessoa, a pessoa não tem como entrar na vida eterna. Agora, se você já aceitou Jesus, se você já tem uma vida em comunhão com Deus, se você é crente, se você é uma pessoa de Deus, então o recado é para você perseverar. Persevere. Não perca mais tempo com coisa pequena, tá? Pare de falar mal dos outros. Pare de julgar as pessoas. Pare de perseguir quem é crente. Você tem que combater Satanás em nome de Jesus, não o próprio crente. Então se arrependa todo dia, peça perdão pelos seus pecados e não largue a comunhão com os santos. Eu quero encerrar a minha participação aqui no canal, te desejando mais uma vez muita paz, muita saúde, muita fé. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.